Pai, nesse momento nós somos gratos por tu ser o nosso Deus, Pai, tão mais poderoso que qualquer inimigo que possamos enfrentar. Qualquer perigo, ele se torna mínimo diante da tua poderosa presença. Paizinho, em nome de Jesus, abençoa todos os nossos queridos irmãos que estão nesse grupo, os que ainda vão entrar. Sê com cada um deles, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu peço que tu os livre do mal, que abençoe esse momento de consagração nossa a ti, Senhor. Que tu possas, Deus amado, Deus querido, derramar a tua graça sobre cada um de nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus. Que bênção, né? Estarmos mais uma vez aqui reunidos para declarar a palavra do Senhor, para aprender um pouco mais, né, sobre as Santas Escrituras, né? Mesmo lendo muitas e muitas vezes, mesmo assim, ainda temos coisas para aprender, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 26, estamos justamente no meio do discurso do apóstolo Paulo perante o rei Agripa, né? Perante Festo e perante outras pessoas aí proeminentes da cidade de Cesareia, né? Nós começamos esse discurso maravilhoso, né? São 23 versículos, não sei, iremos com certeza terminar ele hoje. Pretendemos terminar todo o capítulo 26, para honra e glória do nome do Senhor, né? Glória a Deus. Então, nós vimos ali, né, que todo aquele pessoal se juntou, né? Festo pediu ali a opinião do rei Agripa, falou de um certo Paulo, que ele tinha assumido o trono, e assumido o cargo de governador, e esse cidadão, né, esse judeu e cidadão romano estava ali, e ele não sabia, ele tinha apelado para César, e Festo não sabia como enviar ele para o imperador, sem uma carta, sem saber qual seria aí o que escrever nessa carta, né, porque segundo o seu julgamento, Paulo não era culpado de nada. E Paulo é trazido, né, trazido ali para a frente do rei Agripa, para a frente de Festo, para a frente dos demais, para o auditório, né, que nós vimos para a audiência ali, e Paulo ele começou a dar ali o seu discurso, né. Nós vimos que foi dividido em 4 partes esse discurso, né. Hernandes Dias Lopes dividiu em 4 partes, né, e nós passamos a tratar conforme essa divisão dele, né. Nós falamos ali sobre Paulo, o fariseu rigoroso, que falou do capítulo 4 até o capítulo 8, né, nós falamos que Paulo ele era judeu, né, claro, glória a Deus, judeu de nascimento, seus pais eram judeus, o sangue que corria nas veias de Paulo era um sangue ali dos patriarcas, né, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Então Paulo ele era judeu antes de tudo, né, um judeu puro sangue, né, glória a Deus, glória a Jesus, judeu da gema, né, como a gente diz na linguagem popular, né, da tribo de Benjamim. E além de ser judeu, né, claro, criado na fé judaica, lá em Tarso, ele foi educado em Jerusalém, circuncidado ao 8º dia, desde a sua infância, ele aprendeu os preceitos da lei do Senhor, ele jamais foi um homem dissoluto, né, devasso, mas ele aprendeu com zelo a lei do Senhor. Seu propósito era servir ao Senhor, né, propósito era servir a Deus, foi o que governou, foi o que guiou a sua vida. E ele dominava, como nós vimos, né, nós discernimos um pouco aqui sobre o apóstolo Paulo, ele dominava com grande desenvoltura o conhecimento da lei, inclusive, ele se destacava entre os da sua idade, quando ele estava crescendo ali, entre os da idade dele, os jovens, né, os adolescentes ali, ele se destacava, nós citamos Gálatas 1,14, ele extremamente zeloso ali, ele se avantajava em muitos ao da sua idade. Então, Paulo é educado em Jerusalém é a cidade santa, né, glória a Deus, lá estavam os escribas, lá estavam os doutores da lei, lá estava o templo, lá estavam os sacrifícios, a lei, as cerimônias, os sacerdotes, os rabinos, o grande sinédrio estava em Jerusalém. Então, uma cidade que transpirava ali religião, Jerusalém, e foi lá que Paulo foi criado. Ele nasceu em Tarso, mas ele foi criado em Jerusalém, né, na cidade de Davi, instruído ali aos pés de Gamaliel, né, um dos mais ilustres rabinos da época do apóstolo Paulo, glória a Deus. Então, ele foi instruído nesse ambiente, né, com toda a exatidão da lei, dos seus antepassados, ele conhecia de perto, né, todas as tradições, ele era um judeu zeloso. Então,
Como nós dividimos, nós vimos em Paulo esse fariseu rigoroso e depois ele se tornou um perseguidor fanático. Nós vimos aí em Atos 26, dos versículos 9 até o versículo 11, né, que Paulo, além de tudo isso que nós falamos em Jerusalém, desse entendimento da lei, de ser criado aos pés de um grande mestre, de um grande rabino, Paulo também tinha uma vasta cultura secular. Ele era um erudito, né, uma pessoa culta. O conhecimento dele transcendia não só questões da lei, não só as questões judaicas, mas transcendia, ele falava vários idiomas, ele conhecia, ele cita, né, em Atos dos Apóstolos, ele já citou alguns poetas atenienses, ele sabia da filosofia de Sócrates, sabia da filosofia de Platão, de Aristóteles. Ele, quando escreve a carta a Tito, ele faz referência a outro filósofo, Epimênides, um filósofo do século VI. Então, Paulo, ele tinha uma cultura, né? Ele não era qualquer um. Festo, né? A gente vai ver aqui no finalzinho do capítulo 26, que Festo faz referência a isso. Ele fala que lá no versículo 24, nós iremos chegar hoje lá, Festo fala, as muitas letras te fazem delirar, Paulo. Se curvando ali a realidade que Paulo realmente tinha um grande conhecimento. O próprio Pedro, né? O próprio Pedro escreve lá em sua segunda carta, a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, ele fala que Paulo escreveu muitas coisas que até são difíceis de entender e que muitos pegam essas coisas de Paulo e deturpam, distorcem. Então, Paulo, um judeu, né, nasceu em Tarso, criado em Jerusalém, é um fariseu, intelectual, romano, cidadão romano também, filho de judeus, mas era um cidadão romano, nasceu em uma província romana, seu pai talvez comprou ali a sua cidadania, mas Paulo herdou essa cidadania, e nós vimos que o cidadão romano gozava de diversos privilégios. Pelo menos 2 vezes Paulo usou esse privilégio, né, na cidade de Filipos, como nós vimos, que ele foi açoitado e preso ilegalmente. Quando souberam que Paulo era cidadão, ficaram aterrorizados, né, se desculparam com o apóstolo. E ele usou também em Jerusalém, antes de ser preso e levado para Cesareia. Ele perguntou se era lícito açoitar, condenar ali um cidadão romano a açoitar sem um julgamento. Então, esse era o apóstolo Paulo. Então, ele se tornou um dos maiores perseguidores. Nós vimos sobre isso, do versículo 9 ao versículo 11 do capítulo 26. Fariseu, ele fala, eu sou fariseu, membro da seita mais rigorosa. Ele fala sobre isso. Quando ele escreve aos Filipenses, ele fala que quanto à lei eu era fariseu, eu era terrível, zeloso da lei. Então, como fariseu, ele frequentava a sinagoga, ele dava o seu dízimo regularmente, ele jejuava regularmente, ele fazia tudo o que se esperava de um fariseu. Os fariseus, eles eram mais fortes, né, mais zelosos, mais criteriosos do que os saduceus. Então, esse era a bibliografia de Paulo, né? Então, membro do Sinédrio também. Ele foi o braço do Sinédrio usado, né, para conter o avanço do cristianismo. Então, esse era Paulo, né, um perseguidor implacável, como nós vimos aqui nos versículos 9, 10 e 11. Queria esmagar a igreja do Senhor. Perseguiu a Cristo, perseguiu a religião do Senhor, perseguiu os discípulos do Senhor. Foi um dos mais severos. Ele mesmo fala que ele era blasfemo, ele era perseguidor, ele era insolente. Ele usava da lei para fazer o que fosse. É interessante porque quando a gente lê a Bíblia, né, quando a gente vê num âmbito geral, a gente vê que Paulo ele via a si mesmo como perseguidor nas suas cartas. A gente tem exemplos em Gálatas, tem exemplos no próprio livro de Atos. O Cristo também o viu como perseguidor, como nós iremos ver aqui a partir do versículo 12. Os cristãos lá em Damasco viram como perseguidor também. Inclusive os discípulos lá em Jerusalém, quando ele chega em Jerusalém também o veem como perseguidor. Então, esse era o apóstolo Paulo, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, nós vimos o fariseu rigoroso, o perseguidor fanático,
E agora nós iremos ver, a partir do versículo 12 até o versículo 18, nós iremos ver o apóstolo comissionado. Então, Paulo vai falar para Agripa sobre a sua experiência no caminho para Damasco. O seu encontro com Jesus, né, com grande poder, né, com grande glória ali do Senhor. Versículo 12. Então, só para a gente pegar aqui um gancho aqui, eu vou ler a partir do versículo 9. Então, Atos 26, versículo 9. Ó. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisão, e contra eles dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Versículo 12. Com este intuito, parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente do que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, Paulo falando aqui para o rei Agripa sobre o seu testemunho de conversão. Eu creio que Lucas ficou tão impactado com a conversão de Paulo, pelo que ele era e pelo que ele se tornou, que essa é a terceira vez que Lucas traz o testemunho dele no livro de Atos dos Apóstolos. Então, as outras duas vezes, nós vimos no capítulo 9 e no capítulo 22. Aqui nós estamos no capítulo 26. Então, chegando em Damasco, né, com aquela ordem, com aquele poder, com aquela autorização dos principais sacerdotes, Paulo ele viu uma luz e ouviu uma voz. Então, ao meio-dia, ele viu uma luz no céu que excedia o esplendor do sol. Que tremendo esse versículo, né? Porque o sol a gente... aqui no Ceará, eu creio que Israel ele está muito distante do Ceará, né? Eles estão próximos ali à linha do Equador. A gente não consegue olhar para o céu, o sol, né? Quando ele está no meio-dia. A gente fecha os olhos, né? Às vezes é necessário colocar um óculos de sol, mas a gente, quando sai, não consegue, mesmo passando um tempo ali, o olho se habituando, a gente não consegue olhar diretamente para o sol ao meio-dia. E Paulo fala que essa luz que resplandeceu era maior do que o sol. Que tremendo, né? Que tremendo. Ao meio-dia, ó rei, indo eu caminho afora, ou seja, caminho fora de Damasco, eu vi uma luz no céu mais resplandecente do que o sol. Tremenda essa luz, na visão do Cristo glorificado. E esse mesmo versículo que ao meio-dia mostra a urgência do apóstolo Paulo em fazer o que ele tinha que fazer, em perseguir os cristãos. Geralmente, os viajantes, eles descansavam no calor do meio-dia. Como era a época mais quente, o momento mais quente do dia, eles descansavam, né? Eles não tinham ar-condicionado, não tinham essas amenidades que nós temos hoje, água gelada e tudo mais. Então, eles descansavam aí nesse período, mas Paulo tinha tanta urgência, ele estava tão carregado de ódio, ele respirava ameaças de morte, ele estava com tanta vontade de pôr um fim, né, aos seguidores de Jesus, que ele nem descansava ali no sol do meio-dia, na hora mais quente do dia. Então, era uma sede de perseguir que não dava tempo nem para ele descansar. Então, aquela claridade ele envolveu a todos, não é como ele fala aqui, ó, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. Então, foi tão forte essa claridade que nós sabemos que Paulo ficou cego ali por 3 dias. Mas, glória a Deus, glória a Jesus, essa claridade serviu para abrir os olhos espirituais, né? Cegou os seus olhos físicos, mas os seus olhos espirituais foram abertos, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? E versículo 14 fala que todos caíram por terra, não foi só Paulo, né? Alguns filmes, né, falam que
mostram aquele grupo de pessoas montadas em cavalo indo para Damasco, e somente Paulo cai do cavalo, mas a palavra do Senhor fala que todos caíram por terra, todos caíram do cavalo ali. Mas apenas Paulo ouviu a voz que falava com ele na língua hebraica, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Eu estava até comentando com a Michelle, acho que foi ontem, né? Que a gente estava falando A gente sempre questiona sobre a Siri, né? A Siri do iPhone, né? A Siri que ela sempre está escutando a gente, né? Às vezes a gente pensa numa coisa, fala em voz alta, e quando vai buscar na internet já está tudo lá. Parece que já está pronta a pesquisa, né? Então, a gente estava falando sobre a Siri, e eu comentei, Michele, uma das línguas que a Siri não funciona é o hebraico. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, são 26 línguas que a Siri já tem suporte, né? O iPhone tem suporte, mas o hebraico, ele não tem suporte ainda, a não ser um olá, né? A não ser um ok, mais como tem no inglês, como tem no português, no francês, no alemão, o hebraico não tem suporte. O árabe tem suporte, mas o hebraico não tem suporte. Não sei se é coincidência, né? Mas é bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jesus fala aqui na língua hebraica: Saulo, Saulo, por que você me persegue, Saulo? Você perseguindo esses que estão aí, você está me perseguindo. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então, recalcitrar é o mesmo que resistir, que teimar, desobedecer. Também pode ser trazido como chutar, como dar coices. A King James, ela traduz como chutar contra os aguilhões. Aguilhão pode ser uma picada de abelha, uma picada de escorpião, mas também pode ser um instrumento que eles usavam para cutucar os animais de carga. Então, essa expressão, recalcitrar contra os aguilhões, era uma expressão que significa, uma expressão até costumeira, né, no meio ali do povo semita, que significava você oferecer resistência em vão. É como aquele ditado que nós temos: você está dando murro em ponta de faca, você está recalcitrando contra os aguilhões. Paulo, essa perseguição que você está fazendo, Jesus, parafraseando Jesus, essa perseguição que você está fazendo, você está dando murro em ponta de faca, você está lutando contra mim, eu sou o Senhor, eu sou o Criador. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, Paulo. E o diálogo continua. Paulo questiona, né? Quem és tu, Senhor? Aquela visão forte, poderosa. Paulo, com certeza, como fariseu, como conhecedor da lei, ele lembrou ali de Daniel, ele lembrou de Ezequiel, de Jeremias, tiveram visões ali, né? Então, quem és tu, Senhor? Ele sabia que algo grandioso estava acontecendo. Então, quem és tu, Senhor? Versículo 15. E o Senhor lhe respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo estava diante do Filho de Deus, né? O Filho de Davi, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o bom pastor, a estrela da manhã, o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas vive pelos séculos dos séculos. Paulo estava diante desse, o Senhor da glória. Que bênção, né? Aquele mesmo que João viu ali no meio dos castiçais, no meio da igreja, vestido com roupas resplandecentes, com roupas sacerdotais, com cinto, né? Glória a Deus, seus cabelos brancos como a lã, seus olhos como chama de fogo, seus pés como latão reluzente. Glória a Deus, glória a Jesus. Essa era a visão. Mas Paulo estava cego espiritualmente, ele não conseguia ver o Jesus glorificado, ele estava ainda cheio de pecado, né, cheio de erro, perseguindo a igreja do Senhor. Então Paulo, todo forte, todo macho, todo valente, agora estava ali caído no chão, né, vencido, dominado, subjugado, né. Jesus, ele tem muita paciência, né? Tem muita misericórdia, né? Jesus, ele estava diante do maior perseguidor do cristianismo. Pessoas que criam em Jesus, criam nele, ali estavam sendo mortas por causa de Paulo. Mas o Senhor é misericordioso demais. O Senhor tem misericórdia de Paulo, né? E converte ele, né? Dá uma missão para ele, né? Ele agora ia mostrar o quanto Paulo ia ter que sofrer pelo nome dele. O homem que foi o maior inimigo do cristianismo, agora seria o maior defensor do cristianismo. Versículo 16, Jesus manda Paulo levantar-se. Levanta-te,
e te firma sobre os teus pés. Aqui a gente tem, Paulo ele não conta nos mínimos detalhes, né? A gente vai ver que, quando a gente lê lá em Atos 9, a gente vê que a história é diferente, né? A gente vê que Jesus manda Paulo se levantar, entrar na cidade. Quando ele entrar na cidade, vai ser dito o que ele precisa ser feito. Depois chega o profeta Ananias, depois de 3 dias. O profeta Ananias cura Paulo e dá uma mensagem de Jesus. Paulo, ele junta tudo, né? Ele já conta tudo aqui, ele não fala de Ananias, ele já resume tudo aí. Ele resume tudo no versículo 16. Levanta-te e firma sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas com que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então, Paulo ia testemunhar o que ele já tinha visto, inclusive o testemunho que ele tinha acabado de acontecer. Poder do Senhor no caminho de Damasco, o milagre de cura dele mesmo, né, dos seus olhos, escamas caem dos seus olhos depois de 3 dias, através do profeta Ananias. E Paulo ainda ia testemunhar de muitas e muitas coisas, né, grandes maravilhas que Deus ia fazer pelo meio da vida dele. Né? Muitos foram os livramentos, por parte dos judeus, por parte dos gentios. Versículo 17, ó, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Essa palavra enviar aqui no 17 é a palavra apóstolo, do grego apóstolo, né, que vem a palavra apóstolo, enviado. Só que quando fala apóstolo está no plural, aqui está no singular, envio. Então, Paulo, apóstolo de Cristo, né, foi um enviado pelo Senhor, comissionado pelo próprio Senhor. Sabemos que os 12, eles foram, Jesus estava vivo, né? Jesus estava vivo aqui em carne ainda, e os comissionou. Mas Paulo, Jesus também o comissionou, só que Jesus já estava com o seu corpo glorificado. Mas Jesus o enviou aos judeus e aos gentios. Então, Paulo, quando ele entrava em uma cidade, ele ia primeiro aos judeus, como a gente viu. Ele procurava uma sinagoga, pregava aos judeus, tentava mostrar para os judeus que Jesus era o cumprimento das profecias. Só depois, ante a rejeição dos judeus, é que Paulo começava a se voltar para os gentios. Os gentios se mostravam mais receptivos e Paulo começava a pregar mais para os gentios. Então, Paulo está falando tudo, está dando um resumo da sua vida, né? Falando aqui da sua comissão, né? do seu apostolado, né? Da sua missão entre os judeus e entre os gentios. Ele está explicando tudo para o rei Agripa II. Então, Paulo, Jesus fala mais algumas coisas para ele, claro, versículo 18. Então, versículo 17, livrando-te do povo e dos gentios, esse povo aqui são os judeus, então, livrando-te dos judeus e dos gentios para os quais eu te envio, versículo 18, para lhes abrirem os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão dos pecados e herança entre os que estão santificados pela fé em mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo, ele dá detalhes aqui para o rei Agripa, não apenas da sua conversão, né, que foi tremenda, mas ele também fala do seu comissionamento. Ele fala também de que ele seria testemunha de Cristo para judeus, para gentios. E são citados os propósitos aqui, ó, abrir os olhos, convertê-los das trevas para a luz, convertê-los da potestade de Satanás para Deus, para que eles possam ter os pecados perdoados, né? E ter herança também entre os da fé, entre os santificados pela fé. Então, que missão tremenda, né? A Paulo, ele abriu os olhos do povo. Então, quando Cristo ele entra na vida de uma pessoa, ele permite você ver coisas que você não via antes. Os olhos, eles é como se os olhos estivessem voltados para as coisas da terra, né, desse mundo aqui material, dessas coisas mundanas, seculares, e eles saem desse foco e eles se voltam para Deus, para as coisas celestes. Né? Os olhos começam a olhar para Deus, né, olhar para Jesus, olhar para o seu amor, olhar para o próximo com amor. Como o próprio
Paulo fala, né, nós temos agora a mente de Cristo. O olhar é diferente. Cegueira, antes era trevas, né? Agora os olhos estão com luz, né? Então, que bênção, né? Então, Paulo ia abrir os olhos, ia converter das trevas para a luz. Então, antes nós caminhávamos em trevas, né? Escravizados pelo pecado. Ao aceitar Jesus, nós caminhamos rumo à luz, né? O caminho que é visto com clareza. É por isso que é chamado de conversão, né? A palavra conversão, ela mostra, ela demonstra uma mudança radical, né? Você está aqui no seu veículo, aqui, numa estrada reta, né, numa avenida reta, e quando você converge à direita, você muda totalmente o seu caminho. Uma conversão de 90 graus, outro caminho. Então, é por isso que, abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Você sai das trevas e para outro caminho, para a luz, a glória. Agora. E se converter também, sair, né, da potestade de Satanás para Deus. Potestade nada mais é do que autoridade, né? A palavra exousia, né, que significa também autoridade, poder de autoridade, influência física, influência mental. Então, daqui nós tiramos, nós sabemos, nós inferimos que só existem duas realidades. Ou você está sob a autoridade de Deus, ou você está sob a autoridade de Satanás. Se você vai sair de Satanás para Deus, então só existem essas duas. É como aquele episódio, né, de Marcos que nós estudamos, que João disse que nós encontramos Jesus, nós encontramos alguém que estava expulsando o demônio pelo teu nome, Senhor. E a gente proibiu ele porque ele não nos seguia. Aí Jesus fala, quem não é contra mim, não faça isso, né? Ninguém há que faça um milagre em meu nome e logo fale mal de mim, porque quem não é contra nós é por nós. Então só existem duas realidades, ou você é de Jesus ou você é do cão. E Paulo veio para isso, para abrir os olhos, converter das trevas para a luz e tirar as pessoas do domínio de Satanás para o domínio de Deus, né? O Apocalipse tem um versículo que me veio agora à memória, que fala que vai ter um momento ali que o domínio da terra vai passar novamente para Deus. Eu não me lembro se é Apocalipse 11, que fala sobre isso, né? Fala que em determinado momento aí os reinos da terra passaram a ser do nosso Senhor e Cristo. Depois eu acho o versículo aqui para vocês, né? Se eu não me engano, é Apocalipse 11. Então, assim como as pessoas são de Satanás e quando elas se convertem, elas voltam para Deus, vai haver um momento em que a terra, sabemos que Satanás é o príncipe dessa terra, ela vai ser tirada dele, vai ser passada para o Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. E isso tudo, né, abrir os olhos, se converter das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, tem que ter um porquê, né? O porquê está logo em seguida, né? Para que recebam eles a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, é necessário a conversão, né, para o arrependimento, para o perdão dos pecados. Os pecados são perdoados e não mais trazidos à tona, né? O Senhor, ele esquece os pecados. Então, é necessário esse processo, né? É necessário esse processo para que a conversão, ela faz isso, né? A gente não é uma coisa instantânea, não é aceitou Jesus, um raio caiu ali, se tornou crente, não. É um processo de santificação, né? Os pecados vão sendo abandonados, vão sendo arrependidos, né? Vão sendo perdoados. Tremendo, né? Esse versículo 18 ele é bem rico de significado, né? Ele mostra que a salvação abre os olhos espirituais daqueles que estão cegos, né, pelo pecado. Então, a conversão, você sair da escuridão do pecado para a luz, né, da presença do Senhor. A salvação traz a pessoa do poder de Satanás para o poder de Deus. O perdão dos pecados vem para aqueles que se voltam para o Senhor. Que bênção, né? Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, agora nós vamos entrar, a partir do versículo 19, no quarto, né? O terceiro não, mas o quarto aspecto aí do Senhor, né? De Paulo, né? Nós vimos Paulo como o servo fariseu, né? O fariseu rigoroso.
Depois nós vimos Paulo como o perseguidor, né, o perseguidor da igreja. Depois nós vimos como o apóstolo comissionado, e agora nós iremos ver como o servo obediente. Então, 4 fases aí da vida do apóstolo Paulo, né? Um fariseu rigoroso, um perseguidor da igreja, depois o apóstolo comissionado e agora um servo, né? Então, Paulo está melhorando bastante, né? Saiu aí das trevas diretamente aí para a luz, né? Aos poucos. Esse processo não foi da noite para o dia, né? Glória a Deus, glória a Jesus. Então, no versículo 19, Paulo vai confessar ao rei Agripa que ele não foi desobediente a essa visão celestial, a essa visão no caminho de Damasco. Versículo 19, ó, pelo que, ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Não, claro que não. Imagina se ele tivesse sido, eu não quero nem imaginar, seria até perigoso se ele não obedecesse. Se ele desobedecesse, fugisse, por exemplo, a gente podia ter uma repetição do que aconteceu com o profeta Jonas, né? Jonas, ele fugiu, né? O Senhor mandou ele ir para Nínive e ele fugiu, né? Desceu para Jope, de Jope desceu até o porto, do porto ele desceu para o navio, do navio ele desceu para o porão do navio e depois teve que descer até a barriga do peixe para depois ele pedir perdão e o Senhor trazer ele de novo. Aí só assim ele foi para Nínive. Então, Paulo está falando aqui que ele não foi desobediente a essa visão celestial, ó rei Agripa. Eu aceitei tudo, eu fui obediente à tarefa que me foi confiada. Ele aceitou a missão, né? Paulo aceitou a missão dele. Aceitou as instruções que vieram com ela, os perigos que vieram com ela. Versículo 20, ó. Não fui desobediente à visão celestial, versículo 20, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então, Paulo aqui a gente viu que ele pula, né? Ele pula aqueles 3 dias ali que passou sem enxergar. Ele pula Ananias, né? O irmão Ananias ali, indo na sua casa e enviado pelo Senhor, que ele fez uma oração ali que as escamas dos olhos de Paulo caíram. Ele pula todos esses acontecimentos, né? Ele já tinha resumindo tudo ali nos versículos do 12 até o 18. Então, ele pregou, ele fala, ele mesmo dá o testemunho para Agripa que ele pregou inicialmente em Damasco, né? Foi em Damasco que ele começou o seu ministério, primeiramente para os judeus, aos de Damasco, depois ele foi para Jerusalém, quando ele fugiu de Damasco. Atos 9, 19 ao 22, ó. E tendo comido, ficou confortado, isso após Paulo, as escamas dos olhos dele terem caído, e esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco, e logo nas sinagogas pregava a Cristo, que é o Filho de Deus, e todos ficavam atônitos. Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam o nome do Senhor? Levava eles presos, até os principais dos sacerdotes. E Saulo se esforçava muito, confundia os judeus que habitavam em Damasco. Então, Paulo anunciou primeiramente em Damasco. Só depois ele vai pregar em Jerusalém, e depois ele pregou em toda a Judéia, como ele mesmo fala, e depois pregou aos gentios. Nós vimos, né, todas as suas viagens, por onde ele passou, né, na ilha de Chipre, na Ásia, né, toda a região ali da Panfilha, Frígia, Macedônia, Caia, Galácia, Capadócia. Então já tem tudo decorado aqui. Glória a Deus, glória a Jesus, nos locais que nós estamos cansados de saber. E Paulo, ele fez isso, né? Ele percorreu com paixão, né? Com amor. Ele não ficou fazendo corpo mole, ele não ficou, não, depois eu vou, não sei o quê, não, ele foi. Hernandes Dias Lopes, ele fala o seguinte, ó, Paulo percorreu com paixão na alma, com fogo no coração, com verdade nos lábios, nas regiões mais longínquas do império, não medindo esforços, mas empunhando sempre com bravura o estandarte do evangelho. Atravessou províncias, rompeu fronteiras, marchou pelas estradas, cruzou desertos, navegou os mares, percorreu cidades e vilas,
Entrou em templos e sinagogas, falou nas praças, nas ilhas, na praia, nas escolas, nas prisões, nos régios salões das altas cortes, pregando a escravos e a livres, vassalos e reis, grandes e pequenos, sábios e ignorantes, multidões e também aos solitários. Esse foi o apóstolo Paulo. Ele recebeu essa missão do Senhor, recebido do Senhor, e fez tudo o que fez. E a mensagem dele era a mesma de sempre, é a mesma de hoje, é a mesma de João Batista, é a mesma de Jesus, é a mesma dos apóstolos e discípulos, arrepender-se e voltar-se para o Senhor. Não tem mistério. Eu tenho que pregar uma mensagem diferente para esse público, diferente para esse outro. Não, a mensagem é a mesma. Todos têm que se arrepender, todos pecaram, todos têm que se arrepender e voltar-se para o Senhor. E viver de maneira que corresponda a tal. Se eu estou arrependido de mentir, eu tenho que viver correspondente ao meu arrependimento, né? Eu tenho que abandonar esse pecado. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Então, Paulo anunciou em Damasco, em Jerusalém, por toda a região da Judéia, aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas desse arrependimento. Então, ele pregou isso, né? O cerne do cristianismo é esse, né? Arrepender-se dos pecados e se converter ao Senhor. Provérbios 28:13, o que encobre os seus pecados, as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Então é necessário, né, confessar os pecados e abandoná-los para se converter ao Senhor, entrar em conformidade com a palavra do Senhor, né? Por isso que nós estudamos, para saber o que o Senhor espera de nós. Que bênção, né? Então, a mensagem a mesma, né? Não tem uma mensagem diferente, não existe uma mensagem diferente, a mensagem é a mesma. Passou por João Batista, pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos, pelos discípulos, por Paulo, e chegou até nós, é a mesma mensagem. Após aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador, inicia-se esse processo de santificação e somos levados a cada dia a nos aperfeiçoarmos. Claro que para isso precisamos aprender a Bíblia, né? Saber o nosso manual. Glória a Deus, glória a Jesus, né? Que bênção, né? Então, o Evangelho, ele não muda, né? O pessoal diz que a Bíblia é antiga, né? E tudo mais, mas é a mesma mensagem de sempre. É a mesma, a Bíblia, ela é atemporal, até porque o Senhor, o Deus, ele é dono do tempo, né? Dono do cronos, do tempo. As suas palavras, elas atravessam os séculos e séculos e continuam até hoje, né? Jesus falou, né? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Versículo 21, por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me, né? Quando Paulo estava pregando sobre o arrependimento, pregando sobre Jesus Cristo. Ele estava dizendo ali, tanto para judeu quanto para gentil, que era necessário se arrepender e crer em Jesus, que era o Messias. E os judeus cercaram Paulo nesse momento aí, por conta disso, né? No versículo 22, Paulo diz que ele alcançou o socorro do Senhor, o Senhor o protegeu, permanecendo até o dia de hoje, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo deveria padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz aos judeus e aos gentios. Então, Paulo, na verdade, não finalizou, né? Terminou no versículo 23 aqui, mas nós iremos ver que, novamente, Paulo foi interrompido. Então, Paulo estava ali pela misericórdia do Senhor, né? Se não fosse pela misericórdia do Senhor, ele tinha sido despedaçado em Jerusalém. Então, Paulo alcançou um socorro de Deus, uma ajuda dos céus. Essa palavra dela denota isso, né? Ajuda, assistência de uma pessoa aliada, socorro de Deus. E ele está até o dia de hoje ali protegido pelo Senhor, né? Com a única proteção que os judeus respeitavam, que era uma proteção terrena, que eu falo, né? A única proteção que os judeus respeitavam, que eram os romanos.
Então o Senhor estava, e era por conta do Senhor que ele estava vivo até esse dia aqui. Então, por 20 anos, né, por 20 anos que Paulo pregou o seu ministério, muitas foram os levantes, né, muitos foram os livramentos. Era pela misericórdia do Senhor que ele estava vivo. E ele continuava no seu ministério ali, dando testemunho, tanto a pequenos como a grandes. Paulo estava preso, né, mas a sua obra não tinha terminado, o seu ministério não tinha terminado ainda. Mas continuou testemunhando, né, a grandes, já falou para Félix, já falou para Festo, estava falando para Agripa, estava falando para homens proeminentes da cidade de Cesareia. Todos eram alvos da mensagem de Jesus pregada por Paulo. Ele preso, mas ele continuou pregando. E a mensagem dele, né, a pregação dele, segundo ele, né, claro, nada dizendo senão que os profetas e Moisés disseram haver acontecido. Então a mensagem dele, a mensagem sobre Jesus Cristo, era respaldada no Antigo Testamento. Paulo ele insiste nesse ponto, né? Que nada do que ele disse era contrário às escrituras judaicas. O evangelho que ele e os demais apóstolos também pregaram era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. Que falava, né? Moisés falava, os profetas falavam, né? João 1,45. João 1,45, ó, Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Então, lá atrás, no primeiro capítulo de João, a gente já vê isso, né? Jesus é o cumprimento das profecias. Moisés escreveu sobre ele na lei. Jesus, no caminho de Emaús, ele se aproxima de dois viajantes, dois estão andando ali, né, e Jesus se aproxima. Jesus está, de certa forma, ali, ele está de uma forma que eles não reconhecem, essa é a verdade. Então, Jesus, ele começa a caminhar com aqueles dois homens ali, e ele pergunta, né, que palavras são essas que vocês estão aí falando enquanto caminham? Aí o Cleopas, né, ele fala: tu és um forasteiro, né, não sabe do que aconteceu em Jerusalém nesses últimos dias? E ele: não, o que foi que houve? E eles começam a dizer, ó, não, é um tal de Jesus o Nazareno, que ele foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E os principais dos sacerdotes entregaram ele aos romanos e ele morreu e crucificaram ele. Só que a gente esperava que fosse ele que remisse Israel. Mas já é o terceiro dia e nada aconteceu e eu estou indo embora, estou indo para Emaús, voltando para casa. Aí ele ainda fala assim, hoje forasteiro, né? Não sabia que era forasteiro, algumas mulheres viram ali e alguns discípulos que estavam conosco também viram, mas não passou disso. Jesus agora começa a falar, nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começou a explicar desde Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achavam na Escritura. Então Jesus é o cumprimento da Escritura. Se a gente quer saber se é verdade, Jesus olha para a Escritura, olha para o Antigo Testamento. Coisas, né, profecias que foram escritas 400 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, 800 anos antes de Cristo, 2000 anos antes de Cristo, e foram cumpridas em Jesus Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Então, Paulo termina aqui, né, Paulo, antes de ser interrompido, ele termina falando que Jesus Cristo é o primeiro da ressurreição dos mortos, né? Cristo foi o primeiro da ressurreição dos mortos. Outros ressuscitaram, mas morreram. Cristo foi o primeiro a ressurgir com um corpo glorificado. E essa sua ressurreição é a garantia de que nós iremos também ter um corpo glorificado, iremos ressuscitar ou ser arrebatados. Glória a Deus, glória a Jesus, né? E Jesus Cristo seria luz para o povo e luz para os gentios. Versículo 24 fala que, dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz.
Então, Paulo, ele tinha muito mais a dizer, né? O crente, né? O crente, ele é apaixonado por Jesus, né? Quando começa a falar de Jesus, ele não para mais. O Evangelho está aí, é prova disso. Quando Paulo começa a se animar, que o Espírito Santo começa a falar coisas para ele falar, fecha e interrompe ele. Então, chama Paulo de louco. Ó, estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, você estudou demais, você está ficando doido, Paulo. Então, para ele, Festo, um romano, ele via tudo aquilo como sobre Jesus, né, sobre a ressurreição dos mortos, era tudo sem sentido. Para Festo, quem deveria ser luz para todos os povos era César, era o imperador, e não um judeu que havia morrido numa cruz e ressuscitado, segundo Paulo. Então, em alta voz, né, ele grita, né, para que todos ouvissem: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Interrompe, né, chama Paulo de louco, lunático, fora de si, né, tá perturbado do juízo. Delirando, né, delirar, usa a palavra delirar. Paulo, em outras palavras, Paulo, você não deve estar preso, você tinha que estar no hospício. Esse conhecimento aí da lei do Antigo Testamento está fazendo você estar fora de si, Paulo. E tudo isso em alta voz, né? Alta voz justamente para que Paulo se calasse e todos os demais, Paulo perdesse ali a honra, né? Fosse envergonhado ali perante todos. E Paulo, ele vai fazer a sua tréplica, né? Estamos em ano de eleição, então Paulo vai fazer a sua tréplica. É interessante, porque ó, não importa como você haja, você sempre vai ser criticado. Por exemplo, João Batista agiu de um jeito, Jesus ele agiu de outro, os dois foram criticados. Jesus fala, Mateus 11, 18 ao 19, veio João que jejuava e não bebia vinho e dizia, ele tem demônio. Então chega aí o filho do homem, comendo e bebendo, e dizem, eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Pedro e João, eles foram pescadores e foram desprezados porque não tinham instrução. Paulo, ele já era culto, um fariseu, um doutor da lei, e foi desprezado porque era culto. Então, não importa, né? Se você, o que quer que você seja, ou culto, ou não instruído, ou amigo de publicanos ou não, bebe, come ou não, você vai ser criticado em nome de Jesus, né? Jesus mesmo já avisou a ele, se criticaram a mim, vão criticar vocês também. Então, sendo cristão, sendo crente, vai ser criticado, não importa qual seja a sua natureza social, física, o seu conhecimento, você vai ser criticado só em você ser cristão, né? João Batista, Jesus, Pedro, João, Paulo. Então, Paulo foi criticado porque sabia demais. Pedro e João foram criticados porque sabiam de menos. Então, Paulo ele vai responder. Ó, Paulo, porém, respondeu, versículo 25. Acho que o tempo já está só Jesus mesmo, né? Então, versículo 25, Paulo, porém, respondeu, não estou louco, ó excelentíssimo Festo, pelo contrário, digo palavras de verdade, de bom senso. Porque tudo isso é do conhecimento do rei. Você que é romano não sabe, mas o rei que está do seu lado, ele sabe tudo disso aí, ele é judeu. A quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhes é oculta. Ele jogou a bola e colocou Herodes aí, Herodes Agripa, contra a parede. Ó, você não sabe porque você é romano, mas você, Agripa, sabe. Porquanto nada se passou em algum lugar escondido. Versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem seis que acreditas. Então aqui Paulo encurrala o rei Agripa, né? Paulo afirma que o rei Agripa sabia de tudo aquilo, nada foi escondido, não se passou em lugar escondido, foi tudo ali no meio da Galiléia, na Pérea, em Decápolis, na Judéia, Cristo estava por ali. Com certeza não foi na época de o rei Agripa, né, mas ele soube das histórias do seu pai, do seu avô, do seu bisavô. Então, Jesus era conhecido por todos, né? Herodes Agripa sabia, mas não cria, né? Claro, glória a Deus.
Vamos terminar no 29. Eu queria terminar o capítulo 26, mas no 29 a gente termina. Ó. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco me persuades a me fazer cristão. Então Agripa sabia de tudo, né? Ele sabia sobre Jesus, ele cria nos profetas. Era um judeu falando para outro judeu, né? Paulo falando por rei Agripas. Para Festo tudo era loucura. Romano, né? Tudo era loucura. Mas para Agripa, que era judeu, ele sabia das escrituras, ele sabia das profecias. Ele sabia que Jesus tinha existido. Paulo respondeu, né? O Agripa tira o seu corpo fora. Paulo, eu vou sair logo daqui, porque senão você vai me convencer a ser cristão, né? Por pouco me persuades a me fazer cristão. Aí Paulo responde aqui uma resposta sensacional. Ó, Paulo respondeu: assim Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, mas todos os que hoje me ouvem se tornassem tais qual eu sou, exceto pelas minhas cadeias. Então, Paulo, ele diz, ó, se fosse, ó rei Agripa, se fosse, vocês fossem do jeito que eu estou aqui, crente em Jesus, menos preso, né? Vocês estivessem do jeito que eu estou aqui, preso, pregando o evangelho, viajando e pregando o evangelho, crente em Jesus, mas menos, exceto as cadeias, né? Não desejo para vocês as cadeias. Então, Paulo fala que o evangelho é tão importante que seria maravilhoso se todos os que estavam ali escutando, aceitassem a Jesus como único Senhor e Salvador das suas vidas. O desejo dele era que todos se tornassem como ele, convictos de que Jesus é o Salvador, é o Messias. Claro, menos as cadeias, né? Menos se estarem presos, estarem ali sob julgamento, né? Glória a Deus. Glória a Jesus. Né? Vamos finalizar. Ainda temos aí ainda o parecer, né, entre Festo, entre o rei Agripa, mas a gente fala sobre isso no próximo estudo. Né? Glória a Deus, glória a Jesus. Jane, você vai fazer a oração? Vai pedir para alguém orar? Eu vou pedir para o irmão Evandro orar. Pronto, é bênção, glória a Deus. Amém. Irmão Evandro, você pode fazer essa oração por nós? Você tem que só ligar o seu microfone. Não sei se ele está ouvindo, Renato. Então vamos pedir para a Síria orar, tá bem? A Síria. Ele ligou agora o microfone. Ligou, tá bem, tá certo. Amém. Vamos orar, porque quando eu vou clicar aqui no meio, ele não abre não, sabe? Só o de baixo, vai dar certo. Paz do Senhor para todos, viu? Deus é maravilhoso. Vimos aí um grande exemplo, né? Falar nessa tarde, um grande homem de Deus, apóstolo Paulo, né? Que dizia suas palavras, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Um homem de exemplo, que era espelho para a igreja e espelho para todos aqueles que estão ao seu redor, né? Sua conduta. Então devemos cada dia pedir a força de Deus para ter uma boa conduta como cristão, como servo de Deus, ser espelho para aqueles que estão ao nosso redor, como cristão, servo de Deus. A palavra abençoada foi essa. Vamos orar. Maravilhoso Deus, Pai celestial, Pai santo e bendito, Deus maravilhoso, abençoa nessa tarde, Pai querido, teus filhos e filhas que estão reunidos, nessa reunião super maravilhosa, Senhor, que o Senhor conceda da tua graça cada dia na vida dos teus filhos, da tua paz, do teu amor. Deus poderoso, que o Senhor venha dar uma fé inabalável em seus corações e venha revelar, Pai querido, a cada dia a tua perfeita e agradável vontade, Senhor, e a direção do teu Espírito em tudo aquilo que teus filhos venham realizar ou fazer, Senhor. Que o Senhor venha despertar cada filho teu e cada filha nessa tarde, revelando, Pai Santo, a tua vontade aos corações e abençoando, meu Deus, os lares nessa tarde, curando os que estiverem enfermos, Senhor, porque tu é o Deus que sara, tu é o Deus que cura, tu é o Deus que liberta, tu é o Deus que transforma, é o teu Espírito quem faz todas as coisas, é o teu Espírito que penetra todas as coisas, como diz a tua palavra, até as profundezas de Deus. Pai Santo, abençoa as nações nessa tarde, dá paz às nações, repreenda, meu Deus, os ventos ocultos e contrários diante das nações, diante da nossa nação também, Senhor, venha repreender e venha nos livrar de todo mal, venha livrar a tua eleita, a tua igreja, a noiva do Cordeiro aqui na terra, Senhor, que o Senhor venha protegê-la, venha guardá-la de forma gloriosa, guardar nossas vidas, Pai, venha ser o nosso refúgio,
vem ser nossa fortaleza, vem ser nosso socorro, presente na hora das angústias, presente na hora da tribulação, presente na hora da perseguição, que o Senhor venha ser nossa fortaleza e socorro, bem presente, como sempre, pois Tu és fiel. E assim, Pai, te pedimos essas ricas bênçãos, te pedimos pelo Teu Filho que trouxe essa palavra, irmão Renato, sua esposa e lá, e por todos que estão presentes, essas ricas bênçãos, que o Senhor venha distribuir sobre a vida de cada um, sobre a minha vida, sobre o Teu povo, sobre a nossa terra, é em nome de Jesus, Teu Filho, que vive e reina para todos sempre que pedimos.